Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você. A palavra que vamos meditar está no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 27 a 32. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga para longe de ti. De fato é melhor perder um de teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta e joga para longe de ti. De fato é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar da sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada, comete adultério. Palavra da salvação. Amado irmão e irmã, vai ser muito difícil para o Frei, em apenas 8 minutos, trazer a você uma explicação dessa palavra, mas nós vamos tentar. Porque é uma palavra séria, uma palavra grave e que toca a vida de muitas pessoas. E que interessante, não é um Papa falando, não é os apóstolos falando, mas é Jesus Cristo falando. E o pecado que Jesus está tratando hoje é o pecado do adultério. Se você casou, você tem que ficar com a pessoa que você escolheu até a morte. Até a morte. Ir para a cama com outra pessoa, ter relações sexuais que não seja o teu marido e a tua esposa, você está em adultério. Adultério. Mas aí Jesus vai além. Adultério não é só ir para a cama com a pessoa. Adultério também é quando você deseja no coração. Então nós podemos dizer que talvez adultério é quando você fica com um romancezinho pelo WhatsApp, é quando você fica enviando fotos pornográficas um para o outro pelo WhatsApp, pelas redes sociais, é quando você fica nesses sites aí de namoro e fica se conhecendo outras pessoas que não sejam o teu marido e a tua mulher. Ou seja, é um adultério virtual. Podemos dizer que hoje existe o adultério virtual e é o que Jesus está falando aqui. Não chegou a ir para a cama, mas está traindo o seu esposo, está traindo a sua esposa. Então adultério é pecado e é um pecado grave. E como Jesus está pedindo para a gente lidar com o pecado? Jesus está dizendo: se teu olho te leva ao pecado, arranca e joga fora. Jesus está dizendo porque a gente não pode brincar com o pecado. A gente tem que jogar o pecado fora. A gente tem que se mortificar. Então, se é teu olho que te leva ao adultério, corrige os teus olhos, mortifica os teus olhos. Se é o teu WhatsApp, se é as redes sociais, mortifica, purifica isso, mas não caia no pecado do adultério. Só que aí Jesus coloca uma realidade muito complicada e que muita gente está envolvida. Ainda nos dias de hoje. Agora, você que me escuta, quantas pessoas talvez estão vivendo no adultério? Se você está vivendo no adultério, em nome de Jesus, saia deste pecado. Ele pode sim levar você ao inferno. É um pecado grave. Saia desse pecado. Só que Jesus também está colocando uma realidade diferente. É possível se divorciar? Casei com uma pessoa, não quero mais estar com ela, me divorciei. É possível? Jesus falou. Não era para ser assim, mas nós não podemos, Jesus não pode obrigar você a ficar com essa pessoa a vida inteira. Então, se a pessoa quer o divórcio, não era para ser assim, porque o casamento é até que a morte o separe. Mas já que se divorciou, agora você tem que ficar sozinho. Agora você tem que ficar sozinha. Frei, mas eu me divorciei e encontrei uma pessoa muito boa. Frei, eu me divorciei e encontrei uma pessoa que agora sim está dando certo, agora sim. Ei, eu não vou titubear, eu não vou sair da palavra de Deus. Se você se divorciou e se uniu a outra pessoa, você está no pecado do adultério. Eu quero que você entenda isso. Parece, nos dias de hoje, parece que uma pessoa que se juntou com outra depois de já ter casado na igreja, não está mais no adultério, porque está num casamento bom, porque está com uma pessoa boa, porque agora está dando certo. Isso tudo não tira o pecado.
E não é o Frei Gilson, não adianta ficar bravo comigo. Eu não posso mudar a palavra de Deus. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se divorciar de sua mulher, a não ser que por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada comete adultério. É Jesus que está falando, não sou eu. E o que você tem que fazer? Você tem que se converter. Você tem que resolver essa situação. Minha mãe casou com meu pai. E minha mãe, ela conseguiu anular o seu casamento. Então é isso que Jesus está falando. Existem uniões regulares, existem. Então você tem que ver o quê? Se a sua primeira união não foi irregular. Ou seja, vamos ver se é possível anular o seu casamento. Por isso, gente, precisa procurar a igreja, precisa conversar com o sacerdote. Minha mãe procurou a igreja, minha mãe procurou o sacerdote e ela viu que o primeiro casamento dela com meu pai era nulo. E aí minha mãe casou. Aí nós até dizemos, não é de novo, ela casou pela primeira vez, porque o primeiro casamento não existiu. Foi irregular. Olha que interessante, casamento irregular. E muitos casamentos são irregulares. Se o pai e a mãe obrigou a pessoa a casar, é um casamento irregular. Minha mãe, por exemplo, é porque ela descobriu só depois do casamento uma doença do meu pai que afetou o casamento. Então ela anulou o casamento, foi irregular, não aconteceu. Então ela casou pela primeira vez com meu padrasto. Minha mãe está na bênção. Agora, gente, quantas pessoas, meu Deus do céu, estão vivendo junto e não procuram a igreja, não procuram o sacerdote e continuam nessa situação. Eu quero dizer a você, mas o padre X disse que eu não estou no pecado. Ei, se você não anulou teu casamento, você já casou uma vez na igreja e você está com outra pessoa, não é o padre X que tem que dizer, é Jesus. Está aqui. Você está no pecado do adultério e não muda essa situação. É com muito amor que eu estou te dizendo isso, é com muito carinho que eu estou te dizendo isso. Cada caso é um caso. Nós estamos num assunto delicado, mas o que não muda é quem está nessa situação está no adultério e é preciso ser resolvida. Cada caso é um caso, cada caso vai se resolver de um jeito. Por isso eu digo a você que está nesse caso, procure um bom sacerdote, mas um bom sacerdote que esteja de acordo com a igreja e com a palavra de Deus. E ele vai te dar o remédio certo, a orientação certa. Tem jeito de a gente resolver sua situação. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.